Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam muito bem-vindos, meus queridos amigos e irmãos no Senhor, a esta 24ª meditação do nosso retiro quaresmal. Hoje, sexta-feira, unidos à paixão do Senhor, oferecendo nossa abstinência de carne, o jejum, àqueles que são convidados pela Igreja através da idade dos 18 até os 60 anos, mas também tantas outras formas de jejum que nós podemos oferecer vinculados ao nosso estado de ânimo, temperamento, às palavras, ao silêncio diante de situações e sempre o sorriso ascético, o sorriso como resposta para todos os momentos. Hoje, nós queremos já nos preparar para o Domingo da Alegria, o domingo que já vem despontar em nós, o 4º domingo da Quaresma, mostrando que todo esse tempo de penitência, de profunda oração e exame da nossa consciência nos levará a uma alegria da libertação na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Já se aproxima o Domingo da Alegria, o Domingo Letare, e dessa forma peço que a alegria do Senhor seja a força do nosso coração, dos nossos propósitos de emenda e principalmente do nosso desejo de santidade. Iniciemos a nossa oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Rezo a oração a nosso Senhor Jesus Cristo crucificado. Eis-me aqui, ó bom e docíssimo Jesus. De joelhos me prostro em vossa presença e vos suplico com todo o fervor de minha alma que vos digneis gravar no meu coração os mais vivos sentimentos de fé, e esperança e caridade, verdadeiro arrependimento de meus pecados e firme propósito de emenda, enquanto vou considerando com vivo afeto e dor as vossas 5 chagas, tendo diante dos olhos aquilo que o profeta Davi já vos fazia dizer, ó bom Jesus. Traspassaram minhas mãos e meus pés e contaram todos os meus ossos. Hoje, a liturgia da Santa Igreja nos apresenta o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 34. Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 34. Faço a leitura de muito bom grado para os senhores. Um dos escribas que ouvira a discussão, reconhecendo que respondera muito bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que esses. O escriba disse-lhe: muito bem, mestre. Tens razão de dizer que ele é o único e não existe outro além dele. E amá-lo de todo o coração, de toda a inteligência e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e todos os sacrifícios. Jesus, vendo que ele respondera com inteligência, disse-lhe: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava interrogá-lo. Meus queridos amigos no Senhor, esta sexta-feira, da terceira semana quaresmal, nos coloca
através daquele diálogo com os escribas, especificamente com um, a pergunta pelo mandamento que dá sentido à nossa vida. E nosso Senhor Jesus Cristo não o responde com uma teoria, mas a resposta de Jesus é um modo de viver. É um passo da nossa razão ao encontro com Deus e, ao mesmo tempo, um passo ao encontro com os demais. Porque este amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos supõe um encontro com a pessoa do próprio Jesus, uma experiência com seu amor para que consigamos praticar esse mandato novo. E por isso, o Santo Evangelho termina de que eles ficaram calados. Calaram, não questionaram mais, porque não se atreviam a dar o passo da razão à experiência do encontro com Deus para estar com o outro. Pensemos bem, falar sobre o amor de Deus é muito belo, é especialíssimo, todos nós gostamos de escutar. Mas quando encontramos a uma pessoa que tem o amor de Deus encarnado em sua vida, é totalmente diferente. Essa pessoa nos causa saudade de Deus, nos gera paz, ela nos faz bem. Não estamos ao seu lado por algum interesse ou conveniência. Somos livres ao seu lado porque ela nos transmite a presença de Deus. É muito importante sermos esse tipo de pessoa que deseja realmente elevar o outro a essa lógica de entrega a Deus e aos demais sem condições, porque o amor verdadeiro, ele exige tudo. Exige coração, alma, inteligência, exige forças. Nosso Senhor, ele dá esse sentido pleno e os deixa sem palavras, porque ele foi a carne deste mandamento. E daí a importância de comungarmos, de participarmos com piedade, com devoção de cada Santa Missa. Porque quando comungamos, temos essa totalidade do amor, essa totalidade da carne do amor nas fibras do nosso coração. E realmente, assim são vencidos os nossos limites e a mediocridade da nossa maneira de amar, que muitas vezes é substituída pela medíocre forma de gostar ou simplesmente admirar alguém ou os mandamentos de Deus. Escolhemos o encontro com Deus para escolher a liberdade com os demais. E assim, os nossos afetos sempre estarão vinculados à consequência das forças, da inteligência, da alma e do coração tributados ao nosso Deus. Hoje eu gostaria de abordar com os senhores, nesse 24º dia do Retiro Quaresmal, um tema que penso ser importante também para o nosso exame de consciência, para a nossa preparação da Páscoa, que é a forma como devemos nos ver como apóstolos. Todos nós estamos convidados a um verdadeiro apostolado. Eram 12 apóstolos? Até depois da traição de Judas, houve então a escolha de São Matias. 12 apóstolos, depois a entrada de São Paulo, aquele 13º, ou seja, 12 mais 1. E este um foi Paulo, é você, sou eu, devemos ser todos nós. Em nosso coração de batizados, chamados e escolhidos pelo Senhor, existe um desejo
que precisamos dar vazão de apostolado, de sermos homens realmente enviados pelo Espírito Santo a fazer o bem. Chama a atenção, meus queridos amigos, de algumas passagens bíblicas das cartas de São Paulo que vão sempre nos orientar e nos ajudar nesse exame de consciência. A carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 1, que diz que nós somos esses apóstolos por vocação. Assim como Jesus encontrou a São Paulo, a iniciativa foi de Cristo, a iniciativa de escolha pela graça foi de nosso Senhor Jesus Cristo, não pelos méritos de São Paulo, que era um perseguidor. Assim também, meus queridos irmãos, nós não podemos colocar travas ou impor condições à nossa conversão para sermos esses verdadeiros, coerentes apóstolos do século XXI. É o Senhor que nos escolhe. Ele só nos pede uma verdadeira conversão do coração. Se o Senhor nos escolheu, não é para que atrapalhemos a sua obra, é para colaborar com Ele. Somos colaboradores de Deus, dirá São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Mas o que significa ser colaborador? Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo confia em cada um de nós e pede que o ajudemos aí no seu trabalho, na sua consagração, no seminário, dentro do seu casamento, no meu sacerdócio, seja a vocação e estado de vida que for, no exercício da sua felicidade segundo os desígnios de Deus. Isso, quando nos sabemos colaboradores de Deus, isso nos gera humildade. Humildade que requer responsabilidade, porque os soberbos são irresponsáveis, porque não se veem colaboradores de Deus, se veem protagonistas de talentos que nem lhes pertencem. Meus queridos amigos, sabermos-nos responsáveis, porque Deus nos convida a colaborarmos com Ele, dentro de nossa casa, no trabalho, ajudando a expansão do reino de Deus pela Igreja, no exercício do sacerdócio, na entrega como um seminarista, através da vida matrimonial, ajudando seus netos como avô, avó, entre irmãos, nós precisamos partir da fidelidade ao que Deus nos pede. Porque a fidelidade ao que Deus nos pede também nos dota como embaixadores do próprio Deus na missão que temos entre as mãos. Muitas vezes as pessoas se desesperam ou se desestimulam com as missões que recebem da parte de Deus porque esquecem que, em primeiro lugar, colaboram, não são os protagonistas, e, em segundo lugar, são embaixadores, ou seja, representam uma delegação que contém os poderes dados por Deus. Atuamos em nome do Senhor. Somos sustentados pela sua misericórdia e pelo seu poder. Você tem representado, eu tenho representado a Cristo para os demais? Tenho feito brilhar a Cristo na minha residência, no exercício da minha profissão, abraçando a minha vocação? Tenho ajudado meus irmãos, minhas irmãs a crerem mais? Só será possível se nós permitirmos aquilo que dizia São Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Não sou eu mais quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Podíamos dizer teologicamente que o apóstolo é como uma encarnação do Verbo de Deus. Cristo nos possui de tal maneira que nós entendemos que a vida de Cristo vai de tal maneira se mesclando à nossa vida, que servir é reinar e reinar é servir a partir de Cristo. Logo, nós somos apremiados pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, quando servimos, evangelizamos, quando flui esse desejo apostólico, este insano desejo de salvar almas
a começar pelos mais próximos, porque não adianta ir a lugares longínquos se os meus que estão ao lado não possuem um testemunho, a oração, o sacrifício, o sorriso, a paciência, o silêncio, a tolerância, para descobrirem que Deus realmente conta conosco para salvar a eles, sem que demonstremos em suas faces. Como é importante que o nosso apostolado com os nossos, com os conhecidos ou até com os desconhecidos, seja uma maneira muito discreta de mostrar que nós vivemos para aquele que morreu, se entregou por mim, ou seja, ressuscitou por mim, por todos nós. E isso nos leva a considerar como estamos amando a missão de levar as pessoas a Deus. Temos que amar profundamente. Fazer o bem, não digo somente no prisma religioso e espiritual, que é fundamental, mas também em tantos outros aspectos da nossa vida. Deve nos fazer amar profundamente. De tal maneira que gostaria de pedir aos senhores que todos nós pudéssemos, nesse tempo de Quaresma que ainda nos resta, já nos aproximando da quarta semana, que possamos nos querer, nos aceitar, nos ajudar entranhavelmente, das entranhas de nossa alma. É aquilo que São Paulo dizia: fazer-me tudo para todos. Para comunicar o quê? O amor que muitos precisam descobrir ou redescobrir, porque como estamos passando por uma enfermidade fortíssima que é a falta de amor. Fomos escolhidos para o Evangelho. Desde o nosso batismo, nós fomos separados por Deus. Fomos separados por Deus para realmente evangelizar. Não evangelizar por uma simples retórica ou pregação, mas para fazer com que a nossa própria vida, as obras, os testemunhos do coração gerem uma lógica que o mundo nunca terá resposta e sempre uma maneira das pessoas perguntarem, pesquisarem, se inquietarem como age, por que age e quais são os frutos da ação do Espírito Santo. A minha e a sua vida apostólica deve regar a fé de muitos. A Bíblia mais próxima daqueles que não creem é a sua vida. Muitos já não leem a Sagrada Escritura, até mesmo dentro da igreja. E a Bíblia mais próxima é a sua vida. São Paulo nos dirá que somos uma carta do amor de Cristo. O nosso apostolado não pode ser um mero discurso. O nosso afã de almas, esse desejo de que todos se salvem, deve realmente ser entendido como uma unção. Um selo que não ficará no fim do trajeto terreno da nossa existência, mas terá sempre a sua consequência, por intermédio de muitos que continuarão tendo o desejo de viverem aquilo que fizemos em relação a outros. Meus queridos amigos e irmãos, nessa sexta-feira que nos associamos e nos aproximamos, movidos pelo Espírito Santo, à paixão do Senhor. Contemplar a cruz é tocar um amor que não poupou esforços. E nós, como nos poupamos, muitas vezes, para não nos gastarmos ou com medo de ficarmos desgastados. O melhor de um pai e uma mãe, de um filho, dos avós,
de um profissional, de um sacerdote, seminarista, de uma religiosa ou consagrados. É que sejam vistos que a vida só teve sentido para servir. Que todos nós, ao término de nossa vida, uma vez que viver é morrer todos os dias, que todos nós possamos um dia ser reconhecidos como aquele homem, como aquela mulher que viveram para fazer o bem. E esse desejo de salvar almas, de cooperar diferentemente com a vida alheia, tenha sido por um encontro com Deus. A vida realmente não nos deixa muitas facilidades para entrar ao coração de todos. Mas como não somos os protagonistas, e sim instrumentos da ação de Deus, com o limão fazemos uma farta limonada. E assim, podemos comer o mundo com garfo e faca, porque o mundo não é nosso, ele é de Deus. Sairemos simplesmente redes para que os bons peixes sejam colocados naquela cestinha e o Senhor, com 5 pães e 2 peixes, possa abundantemente saciar a fome de todos. Vamos agora rezar a nossa oração ao Papa Clemente, do Papa Clemente XI. Meu Deus, eu creio em vós, mas fortificai a minha fé. Espero em vós, mas tornai mais confiante a minha esperança. Eu vos amo, mas afervorai o meu amor. Arrependo-me de ter pecado, mas aumentai o meu arrependimento. Eu vos adoro como primeiro princípio. Eu vos desejo como fim último. Eu vos louvo como benfeitor perpétuo. Eu vos invoco como benévolo defensor. Que vossa sabedoria me dirija, vossa justiça me contenha, vossa clemência me console, vosso poder me proteja. Meu Deus, eu vos ofereço meus pensamentos, para que só pense em vós, minhas palavras, para que só fale em vós, minhas ações, para que sejam do vosso agrado, meus sofrimentos, para que sejam por vosso amor. Quero o que quiserdes, porque o quereis, como o quereis, e enquanto o quereis. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos os senhores alma apostólica. Salvemos almas, ajudemos a Deus. Comece pela sua própria alma. Por isso, estamos nesse retiro, rezando e diante de Deus, fazendo nosso exame de consciência para não deixarmos a graça da Semana Santa, da paixão, da morte e ressurreição de Cristo, passarem em vão na nossa vida. Fique com Deus, Deus vos abençoe e até amanhã, no 25º dia do nosso retiro quaresmal.